Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã deste sábado já estamos aqui trazendo as notícias e as informações do Flamengo para vocês e nós vamos analisar aqui nesse momento a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, sobre essa eliminação que aconteceu na Libertadores da América, uma eliminação, podemos dizer que foi um vexame do Flamengo, principalmente com essa temporada que tem sido catastrófica para o Flamengo. E também sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o São Paulo. Como está essa preparação, meus amigos? Após uma grave eliminação na Libertadores da América para o Olímpico, contra o Olímpia, como que o Flamengo vai jogar essa partida? Eu gostaria que você, primeiramente, chegasse no vídeo deixando seu like apoia demais o trabalho do nosso canal, compartilhe o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva e faça parte aqui do nosso canal. Nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre esses dois temas, a eliminação do Flamengo, uma possível demissão do Sampaoli caso o Flamengo não vença o São Paulo nesse domingo. Tem também a fala do Vene Casagrande, do Pilhado, do Érico Farias, tem aí também o João Guilherme falando sobre essa eliminação, Benja. Vamos ver tudo isso aqui no nosso canal. E eu gostaria que você, torcedor do Flamengo, chegasse também escrevendo nos comentários a sua análise. O que você acha, para você, qual é a sua opinião, o que você acha que o Flamengo precisa fazer para sair de vez dessa situação e voltar a apresentar um bom futebol. Escreva nos comentários, créditos esse vídeo, canal João Guilherme, canal Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as últimas informações do Flamengo. Agora, lá no Paraguai, o Flamengo foi uma decepção. Uma vergonha. E olha que saiu ganhando 1-0 logo no começo, gol do Bruno Henrique. Mas o Flamengo é um time mal treinado, é um time que está mal fisicamente, mal escalado. E a diretoria do Flamengo errou demais, isso eu falei na época, na contratação de Sampaoli. Treinador superestimado, treinador ruim no dia a dia, treinador ruim de grupo. Treinador que muda a escalação toda hora. Ontem ele deixou Ayrton Lucas no banco e entrou com Felipe Luiz com 38 anos. A defesa mal posicionada, tomando gol de cabeça toda hora. No Brasileirão, semana passada, tomou 3 do Cuiabá, com o Cuiabá colocando o Flamengo na roda. E ontem foi a vez do Olímpia, de virada 3-1. Acabou a Libertadores para o Flamengo e ouso dizer que acabou o ano para o Flamengo. Não vejo esse Flamengo, apesar de ter nomes, ter bons jogadores, mas não vejo esse Flamengo brigando pela Copa do Brasil, pelo título, e muito menos pelo Brasileirão. E esse ano, a final da Libertadores é no Maracanã. Olha só o que o Flamengo perdeu. Ela é traiçoeira, ela é cínica, ela é perigosa, ela parece que está te dando moral, mas muitas vezes ela puxa o seu tapete. Esta é a Libertadores da América. A diferente Libertadores da América, né? Uma competição muito especial. Pois bem, e o atual campeão da Libertadores, o Flamengo, foi eliminado, perdendo para o Olímpia por 3-1 no estádio Defensores del Chaco. Neste caso aí, não houve trairagem da Libertadores da América. E eu vou explicar por quê para vocês. O Flamengo manteve a sua média de algum tempo já. Vamos relembrar? Vamos lá. Começando a retrospectiva rubro-negra. Flamengo foi campeão da Libertadores da América diante do Atlético Paranaense em Guayaquil, no final do mês de outubro. Flamengo tricampeão da Libertadores. A partir dali, ainda sob o comando de Dorival Júnior, o Flamengo entra nesta situação que culminou com a eliminação da Libertadores da América para o Olímpia, que jogou com muito empenho, com muita raça, com muita aplicação no Maracanã, em Assunção, e mereceu a classificação. Vamos relembrar. Depois que o Flamengo venceu a Libertadores, ele não ganhou mais nenhum jogo do Campeonato Brasileiro.
inclusive perdendo para o Avaí no Maracanã, o Avaí que já estava rebaixado no jogo da despedida de Diego Ribas. Aí vem a polêmica das férias. Os jogadores tiveram um número grande de dias de férias, mais de 40 dias de férias. A diretoria do Flamengo não conseguiu ajustar um planejamento junto com o Dorival Júnior e os jogadores tiveram um longo período de férias, se reapresentando somente no dia 26 de dezembro. Lembrando que viriam os desafios da Supercopa contra o Palmeiras e o Mundial de Clubes. Aí vem o caso Dorival Júnior. Ele não teve o seu contrato renovado pela diretoria do Flamengo, que alegou na oportunidade que Dorival já não estava mais conseguindo tirar o melhor do time do Flamengo, que o Flamengo vinha caindo de produção, inclusive nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Surgiu aquele papo de que o Dorival poderia ir também para a seleção brasileira, ele pediu um salário bem maior do que ele recebia, não houve um acordo e o Flamengo achou por bem mandar embora, não renovar com o Dorival, né? Que era o técnico campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E aquilo pegou muito mal para a torcida e principalmente para o elenco do Flamengo. Os jogadores não aceitam até hoje aquela situação. Aí vamos seguindo a retrospectiva rubro-negra. Contratação de Vitor Pereira. É isso aí. O substituto de Dorival foi o treinador eliminado por ele na Libertadores da América e que foi vice da Copa do Brasil e que trouxe junto toda aquela polêmica do Corinthians, da sogra que ia embora, que tinha que voltar para perto da família e aceitou um convite do Flamengo e foi bombardeado de críticas, foi insultado e outras coisas mais. E já chegou com este clima carregado no Flamengo. Já chegou com um peso nas costas imenso. Não conseguiu desenvolver o seu trabalho. Sob o comando de Vitor Pereira, o Flamengo começou a sua sequência de derrotas. No ano de 2023, perdeu a final da Supercopa do Brasil para o Palmeiras. Aí foi para o Mundial de Clubes. Qual era a meta? Real Madrid pode esperar. A sua hora vai chegar. Canto puxado por Marcos Braz, que será também citado neste vídeo um pouco mais à frente. O Flamengo não atingiu esse objetivo, porque não conseguiu chegar à final do Mundial. Foi eliminado pelo Al Hilal, na época dirigido por Ramon Dias, hoje técnico do Vasco, e que não era este Al Hilal de agora, com um investimento bilionário do governo da Arábia Saudita, contratando jogadores renomados e tendo como técnico Jorge Jesus. Era um Al Hilal forte, bom time, mas que o Flamengo era superior e, se estivesse bem preparado, poderia passar e chegar à final do Mundial de Clubes. Não passou. Foi mais uma decepção para a nação rubro-negra. Aí vem a final da Recopa Sul-Americana. Independiente Del Valle, time emergente do futebol da América do Sul, campeão da Copa Sul-Americana, mas o Flamengo, com tudo o que tem, jogadores, dinheiro, estrutura, era o favorito para ganhar a Recopa Sul-Americana. E perdeu. No Maracanã, o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Independiente Del Valle e perdeu a Recopa Sul-Americana. E aí, vida que segue em 2023. Vem o Campeonato Carioca, chega a Libertadores da América junto com as finais do Campeonato Estadual. Aí o Flamengo estreia contra o Aucas em Quito. Estreia do Aucas em Libertadores da América, enfrentando o atual campeão da Libertadores. E o Flamengo, numa atuação que um padrão repetido de 2023 aconteceu,
muito apático, foi derrotado pelo Alcas. Na estreia do time equatoriano em Libertadores da América, eu repito, Vitor Pereira balançava muito neste momento. Aí vem a final do Campeonato Carioca. E o Flamengo contra um Fluminense muito forte, com a volta de Marcelo, com Ganso, com Cano, entra em campo de uma maneira muito passiva e leva uma goleada histórica. Perde de 4, e aí não tinha jeito. Nem Zico seguraria Vitor Pereira. Ele foi mandado embora. Vem Jorge Sampaoli, o técnico preferido de Rodolfo Landim, que há muito tempo gostaria de ter o treinador no comando do Flamengo. E o Flamengo até começa com algumas atuações interessantes, não ainda no nível que pode apresentar, perde alguns jogos do Campeonato Brasileiro, ganha da Iublense na Libertadores da América, mas aí entra mais uma situação. O Flamengo empata com a Iublense jogando lá no Chile. Pontos que fizeram muita falta para que o Flamengo fosse o primeiro colocado do grupo. O Flamengo teve que decidir com o Olímpia fora de casa, porque a campanha dele na Libertadores da América já era muito ruim. O Flamengo ficou em segundo lugar num grupo em que ele era apontado como o grande favorito. O Racing ficou em primeiro, o Flamengo ficou em segundo lugar. Vida que segue. O Flamengo não se encontra no Campeonato Brasileiro, perde muitos pontos, atuações muito ruins. Vem a Copa do Brasil, né, na passagem de bastão de Vitor Pereira para Jorge Sampaoli. Goleada do Maringá em cima do Flamengo, nessa oportunidade o time dirigido pelo Mário Jorge. O Flamengo depois retribuiu a goleada no Maracanã e avançou na Copa do Brasil, mas levou uma goleada do Maringá. O Flamengo conseguiu se classificar na Libertadores da América. Copa do Brasil, o Flamengo pegou o Fluminense e num dos raros momentos do ano em que jogou bem as duas partidas, ele eliminou o Fluminense com merecimento. Flamengo voltou a fazer um bom jogo contra o Grêmio na ida desta semifinal da Copa do Brasil. E para por aí. Não tivemos outros grandes momentos do Flamengo, a gente começa a puxar pela memória. Aí vem o jogo contra o Olímpia, Maracanã, oitava de final. O Flamengo, reconhecidamente, era o favorito. O Olímpia, um time limitado, que vinha em crise, que trocou de treinador, que não vencia no Campeonato Paraguaio. E o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0, jogando mal. O Olímpia cumpriu bem o seu papel no Maracanã. Mas o Flamengo vai para o Paraguai com uma larga vantagem. Só que antes de ir para o Paraguai, o Flamengo perde de 3-0 do Cuiabá, numa atuação em que o time simplesmente viu o Cuiabá fazer um grande jogo e vencer por 3-0. Aí vai para o Paraguai, com a vantagem. Começa até bem. Ganha, logo no início, um gol de Bruno Henrique, numa falta cobrada pelo Arrascaeta. Flamengo 1-0. Dava a impressão de que o Flamengo se classificaria. Mas a partir daí, o Flamengo foi o Flamengo de 2023. Lembra daquele Flamengo do Alcas, do Independiente Del Valle, do Maringá, do Cuiabá, da final contra o Fluminense? Foi o Flamengo contra o Olímpia. Uma desatenção muito grande, falhas do sistema defensivo, falhas individuais de Felipe Luiz, de Davi Luiz, do goleiro Matheus Cunha, que não esteve bem, e de outros jogadores. E o Olímpia, muito aplicado, guerreiro, conseguiu uma virada incrível e fez o placar que precisava. Venceu por 3-1
e eliminou o Flamengo da Libertadores da América. Perder faz parte do jogo. Você ganha e você perde. A forma como se perde é o que chama a atenção. E até o momento, nesta temporada, o Flamengo está perdendo de uma maneira muito parecida, porque na maioria dos jogos o Flamengo tem tido aquele padrão de comportamento passivo, descompromissado, lento e com os jogadores demonstrando uma falta de inspiração e uma má fase muito grande. Jorge Sampaoli não conseguiu melhorar o Flamengo de Vitor Pereira. Ele faz um trabalho tão ruim quanto o de Vitor Pereira. Aí veio o caso Pedro, a agressão do preparador físico, a confusão, tudo isso que foi gerado e que aumentou ainda mais a pressão. E, claro, é muito lembrado nesse momento em que o Flamengo fica fora da Libertadores da América. Em cima de tudo isso que eu relatei aqui, e vocês veem que o vídeo já está longo, são muitas coisas, que o Flamengo vem cometendo os mesmos erros, eu pergunto, onde está o comando do futebol do Flamengo? Que nada faz. A eliminação para o Olímpia foi mais uma na temporada. O Flamengo já foi eliminado várias vezes, já foi derrotado várias vezes, já teve a mesma postura várias vezes e nada foi feito. Principalmente por Marcos Braz, que dirige o departamento de futebol, ao lado do Bruno Spindel. E aí é que eu acho que está o grande problema. E já não é um comentário novo, é um comentário que eu faço há muito tempo. O Flamengo, que se tornou uma potência financeira e administrativa, no seu setor que puxa a fila, que é o mais importante, embora seja clube de regatas, que é o futebol, o Flamengo é administrado de maneira amadora. E tudo isso que foi relatado aqui tem a ver com essa gestão ruim do futebol do Flamengo, que já ganhou muitos títulos, são 11 nos últimos 4 anos, mas já perdeu vários e colecionou tantos vexames quanto títulos. E agora, o que vem pela frente? Campeonato Brasileiro, o Flamengo está 13 pontos atrás do líder Botafogo. É uma situação muito difícil de tirar. É um título praticamente perdido. E aí chega a Copa do Brasil. O Flamengo tem, na próxima quarta-feira, um jogo em que entra em campo vencendo o Grêmio por 2-0. Tem uma ótima vantagem. Para completar esse ano do Flamengo, que até agora tem sido de vexames, a única coisa que está faltando é o Flamengo ser eliminado pelo Grêmio dentro do Maracanã, levando uma virada e saindo da Copa do Brasil. Eu tenho certeza que os torcedores do Grêmio estão muito mais otimistas nesse momento e o torcedor do Flamengo está muito preocupado, porque do jeito que o time está jogando, isso aí passa a ser algo até normal dentro da média de atuação do Flamengo neste ano. E antes, o Flamengo tem o reencontro com Dorival Júnior. Os deuses do futebol prepararam que o jogo seguinte à eliminação da Libertadores da América seria contra o São Paulo, no Maracanã, o Flamengo mergulhado numa crise, o São Paulo vindo bem, se classificou na Sul-Americana. De um lado, Dorival Júnior, que até hoje a nação não aceita a saída dele, que será exaltado e terá seu nome gritado no Maracanã. E do outro lado, Jorge Sampaoli e os jogadores que serão cobrados e vaiados. Tudo isso vai acontecer nos próximos dias. Vamos ver se o roteiro do ano do Flamengo melhora. Mas tem tudo para acontecer
outra vez, situações que deixem a torcida rubro-negra chateada. O Flamengo ainda tem a Copa do Brasil e tem uma tentativa de se aproximar do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Será possível? Você acredita? Deixe o seu comentário neste vídeo que mostra que o que aconteceu no Paraguai foi o Flamengo do final de 2022 até agora, mantendo o padrão de ser um time que realmente mostra muitas vezes que não tem compromisso e os técnicos chegam e não conseguem mudar. Então, algo precisa ser feito. O que será feito? Vamos aguardar para saber com o tempo. Provavelmente, nada. É isso, hein? Será que o Flamengo vai ser eliminado pelo Grêmio dentro do Maracanã, hein? E o reencontro com o Dorival? Como será? O Flamengo já pagou, né, as rescisões, né? Porque hoje em dia você precisa pagar a rescisão para depois inscrever um novo técnico no BID, né? Então as rescisões foram pagas e custaram bastante, né? A última do Vitor Pereira foi uma fortuna, enfim. O Rizek, o que eu, assim, há pouco eu falei, né? Eu acho que essa saída do Sampaoli ou não, ela vai passar muito pelo Rodolfo Landim. Obviamente que nesse momento eles estão avaliando o quanto a permanência do Jorge Sampaoli ela é pesada nessa questão do ambiente. Enquanto vocês estavam falando, acabei de receber uma mensagem de uma pessoa que vive o dia a dia do Ninho do Urubu, que disse o seguinte: o Sampaoli perdeu mais da metade do elenco já. Mais da metade do elenco não confia no Jorge Sampaoli. Então, assim, eu acho que é isso que vai pesar mais agora nos próximos dias. Mais até do que os resultados, mais até do que essa eliminação pesada na Libertadores. Eu acho que é essa questão do dia a dia, da relação, de como os jogadores vão olhar para o técnico. Os jogadores também são culpados pelo momento, como o Conrado e você próprio concordou com o Conrado, Rizek. São culpados, afinal de contas, a partir do momento que o juiz apita, são eles que podem resolver os problemas do time ali dentro de campo, né? Só que assim, nesse momento em que o Flamengo tem uma temporada em risco, o Campeonato Brasileiro muito difícil de ser conquistado, né? São 13 pontos de diferença para o Botafogo, para um time que é muito mais regular do que ele. E tem essa semifinal de Copa do Brasil contra o Grêmio e uma eventual decisão contra o Corinthians e contra o São Paulo, que vivem momentos mais tranquilos do que o próprio Flamengo. Por incrível que pareça, hoje o ambiente no São Paulo e no Corinthians são mais tranquilos, mais amenos do que o Flamengo. E isso pode pesar numa decisão. Então, é o que vai, eu acho que nortear essa decisão da permanência ou não do Sampaoli. Eu acho que ela está muito mais ligada ao fora de campo, a essa questão do dia a dia do Ninho do Urubu, de como o Jorge Sampaoli se relaciona com as principais lideranças e com a grande maioria do elenco, do que propriamente os resultados, que não são bons. Não são bons. A campanha na Libertadores foi ruim, a campanha no Campeonato Brasileiro é muito irregular, com atuações assim muito ruins, como o próprio Conrado falou, Bragantino, Cuiabá, enfim. Então, o que a gente vai apurar nessas próximas horas, até o jogo contra o São Paulo, por exemplo, é essa questão do ambiente. E como você abriu o programa, Rizek, eu acho que o Maracanã domingo vai ser também muito determinante para essa decisão, caso o São Paulo permaneça. Porque, assim, eu tenho quase que certeza que o Dorival terá o nome gritado, será aplaudido e o técnico atual do Flamengo será vaiado, assim como o presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol Marcos Braz, que foram alvos de protestos assim bem ostensivos ontem, depois do jogo, no entorno do Defensores del Chaco. Alguns jogadores foram xingados, mas a grande maioria dos xingamentos tinha como objetivo atingir o Rodolfo Landim e o Marcos Braz, algo que eu acho que vai se repetir no Maracanã, e vão colocar nesse pacote o Jorge Sampaoli, e o técnico adversário será aplaudido, será reverenciado. E eu acho que esse ambiente também pode contribuir para uma decisão sobre permanência ou não do Jorge Sampaoli. Só para eu acrescentar, dando mais uma informação, Rizek, foi um ambiente fantástico ontem no Defensores del Chaco, um ambiente de muita
pressão, mas aquela pressão esportiva, aquela pressão que faz o time da casa jogar mais motivado, com mais coração. Assim, não teve nada além disso. Os jogadores do Flamengo não foram agredidos, os jogadores do Flamengo não sofreram nenhuma pressão fora de campo, nenhum objeto foi arremessado no gramado. Teve sim um grande show de pirotecnia, de fogos, que a Conmebol tem horror. Não sei se o Olímpia será ou não multado. Eu achei lindo, maravilhoso. Parecia a noite de Réveillon em Assunção antes do jogo. Assim, mas ultimamente os times têm sido muito punidos por conta disso, né, pela Conmebol. Mas assim, o ambiente foi um ambiente fantástico. O Flamengo perdeu na bola, Isaac, nada além disso. E para mim, o Flamengo não vai ganhar nada esse ano se não tiver essa definição. O que vai acontecer no Flamengo? Porque ninguém sabe. O Mauro sabe tanto quanto eu. A gente apura pra caramba Flamengo, a gente tenta pra caramba trazer notícia. Ninguém sabe o que vai acontecer no Flamengo. Porque muita gente me pergunta, o Sampaoli vai cair? Informação eu ainda não tenho, porque ninguém está me respondendo, óbvio, numa situação como essa, principalmente depois do quanto eu bati no Flamengo depois desse jogo, mas não daria para ser diferente. Agora, eu não consigo dizer. Para ser sincero, eu acho que ele tem chance sim de cair. Não agora, mas em breve. Se houver uma má vontade, o primeiro a cair vai ser o Sampaoli. Só que vai ser errado. E aí eu até pergunto pro Mauro. Mauro, eu acho que tem chance dele cair se continuar dessa forma. Porque é o que a gente fala, eles não vão demitir tudo que é jogador. Chega uma hora que fica inviável, fica insustentável. Ou essa diretoria mostra comando de vez e fala, quem não está satisfeito sai. Sai. Ou não vai ter o que fazer, porque vai acontecer a mesma coisa. Porque, me desculpa, é muito estranho o Flamengo jogar 2 jogos tão mal e sem ser decisivo contra o Olímpia, sendo tão mais fraco. Você está desconfiando de jogador? Eu não. Eu não posso julgar. Mas a torcida a gente sabe que tá. A gente vai estar sendo muito hipócrita aqui se eu não falar que vários torcedores me mandaram mensagem. Os caras estão querendo derrubar o Sampaoli, os caras estão querendo... E aí, o que acontece? Eles deram argumento para esse torcedor. Eles deram. Se o torcedor tá certo ou não, a gente não sabe nem vai saber. Mas eles jogando mal do jeito que eles jogaram, sem vontade do jeito que eles jogaram, contra um adversário tão fraco, num mata-mata de Libertadores, eles dão esse argumento pro torcedor. Aí tem que escutar. Agora, você acha, Mauro, que tem risco do Sampaoli cair? Não agora, mas em breve? Não dá para dizer que não, né? O modus operandi é esse, é trocar o técnico. Mas, assim, eu acho que não vou ficar surpreso se dessa vez eles bancarem um técnico contra o elenco. Porque já tentaram tantas vezes se livrando do técnico, é possível que eles dessa vez façam diferente. A questão é como é que eles vão fazer isso, de que maneira. Por isso que eu disse, assim, a decisão eu acho que deveria passar pelo seguinte, todos os jogadores são negociáveis. E esse recado tem que ser dado como? Negociando os que têm boa proposta. O Ayrton Lucas, onde que eu vou arrumar outro lateral? Gente, existem centenas de times do mundo, dezenas de boas equipes, algumas são excelentes, todas têm seu lateral esquerdo, você vai achar outro. Pode até não ser tão bom quanto ele, mas seria uma ótima venda, custou 7, ia vender por 20, segundo as notícias, né? Vende, com esse dinheiro você vai buscar o outro. Mas o resto da temporada você vai se virar com o que tem. Se o jogador machucar, você não vai ter que se virar sem ele? O Léo Pereira vive machucado, vende os dois, é um recado que você dá para o elenco, tá todo mundo à venda, só não é liquidação, preço de banana não vai levar. Mas todo mundo pode ir embora, a porta está ali. Outra coisa que eu questiono, olha, eu acho o seguinte, sobre o Gabriel, sempre gosto de fazer uma ressalva. O Gabriel, ele é um ídolo do Flamengo, ele tem muita identificação com a torcida e com o time, ele entende bem o que é o clube, ele tem gols importantes, é um cara que está na história do Flamengo, mas eu não entendo por que tem que discutir a renovação do Gabigol em 2023, quando o contrato termina só no final do ano que vem. Esperem até o meio do ano para ver qual o nível de futebol que ele está apresentando, se vale a pena renovar e por quanto. Vou renovar agora dando um aumento, contando que ele vai jogar muito a partir de 2025. Ele não tem jogado bem, ele tem sido muito infeliz em alguns posicionamentos. Aquele, quando deu entrevista para o Eric Faria, falando, Flamengo não é Big Brother. Como não é Big Brother? Tem até briga. Tem até briga. Até agressão tem, não é Big Brother, não? Lembra? Ele falou isso. Não estão até debochado, depois de uma vitória contra o Fluminense, se não me engano, né? Agora, ontem, reclamando da arbitragem. Ontem ele tinha uma chance, como liderança que ele é, e até o capitão, quando não é o Everton Ribeiro, é ele, tinha até se desculpar com o torcedor. Não, botou a culpa no árbitro? Peraí, gente. Não houve nada. Faça-me um favor. Então, por que renovar o contrato dele agora? Mas ele custou muito dinheiro. Ele já deu retorno técnico pro Flamengo, de mídia, de marketing. Então tá pago. Tá pago.
Se no final de 2024 do Renovar ele quiser vir embora, se ele achar que tem um lugar melhor para ele trabalhar que não seja o Flamengo, que vá. Vale para todo mundo. O Zico saiu do Flamengo e o Flamengo não acabou, cara. Então, depois daquilo, qualquer um pode sair. O Santos continuou e voltou a ser campeão depois que o Pelé parou de jogar. Teve suas crises, mas voltou a ganhar títulos. Revelou outros jogadores importantes, craques até. Então, por que o Flamengo tem que ser refém do Gabigol, tem que renovar? Não, renova no ano que vem. Por que essa pressa? Como é que se admite discutir renovação de contrato de jogadores já praticamente com carreira encerrada? Faça-me um favor, né? Então tem várias coisas que são erradas ali. Várias coisas são erradas. Essa mentalidade precisa mudar. É uma sensação de impunidade. A gente pode perder o que a gente quiser aqui, que nunca vão nos tirar daqui. É isso que os jogadores parecem sentir. Apesar de algumas saídas, mas foram peixes menores. Até o Vidal virou um peixe pequeno, né? O médio. Não era um jogador tão importante que ele não era titular. Eu quero ver a hora que os jogadores mais relevantes começarem a ser negociados. E o sinal, ó, aqui ninguém tem lugar cativo. A gente pode liquidar o time inteiro, comprar um time inteiro novo se for necessário. Mas em primeiro lugar tem que estar o clube. Mas eles não fazem isso. Não acredito que façam. Não acredito mesmo. Ô Mauro, você pediu a palavra. Tem informação, Mauro, é isso? Eu aproveitei agora esse momento. Agora falei com uma pessoa, uma fonte, e assim, não há nenhum sinal de fato de que o São Paulo vai ser demitido. Ele deve continuar. Deverá ser o técnico domingo contra o São Paulo do Maracanã. E teremos certamente uma fila de jogadores que vão lá cumprimentar o Dorival, né? Isso vai tornar ainda mais escancarado o momento muito ruim de boa parte do elenco com relação ao atual treinador, a saudação ao técnico que foi embora, e vai ser um momento até meio constrangedor, provavelmente. Mas nesse momento, nenhum movimento no sentido de demissão do Dorival, tampouco qualquer tipo de medida contra os jogadores. Ou seja, tudo vai ficar igualzinho, como se nada tivesse acontecido ontem aqui em Assunção. Tá aí a informação do nosso Mauro César, e o Pilhado também está com a gente. Eu vou ter que até liberar o Pilhado um pouquinho mais cedo hoje, mas tá aí, Pilhado, a informação do Mauro. Nós ouvimos o Everton Ribeiro e já também nós vamos ouvir o Gabigol, o que ele falou da atuação da arbitragem e tal. Tá todo mundo debatendo, discutindo aí nas redes sociais, mas queria te ouvir, Pilhado. Pedrinho, se tudo que o Mauro falou se confirmar, né, e a gente confia muito nas apurações do Mauro, não à toa, geralmente a gente tem acertos aí na Jovem Pan, com tudo que ele traz, com o que eu trago, que todo mundo traz, né? Se continuar do jeito que tá, vai continuar uma bagunça. Então aí é preocupante. Tem que continuar o Sampaoli, mas tem que continuar com alguma conversa dessa diretoria. Essa diretoria ela tem que fazer alguma coisa. E me desculpa, que ela faça alguma coisa tornando isso público pro torcedor. Que ela não faça isso atrás dos panos e aí passe para um coleguinha de imprensa que costuma não bater neles. Porque é isso que acontece. Eles fazem alguma coisa e aí passam para que um jornalista dê do jeito que eles querem. Eu quero ver se eles vão ter culhão e pulso firme para fazer uma reunião, conversar com o Sampaoli, porque o Sampaoli também tem culpa. Fala, Sampaoli, vem cá, você não botou o Pedro nem como para substituir no momento que precisava de gol. Você colocou sua vaidade acima do Flamengo. Você colocou o orgulho acima do Flamengo. Estão reclamando que você não conversa com o jogador. Converse com o jogador. A gente quer diálogo entre treinador e jogador. Ah, mas eu nunca fui assim. Azar. Você tem que mudar. Se você saiu chutado do Atlético Mineiro por relacionamento, saiu chutado da seleção argentina e do Olympique de Marseille por relacionamento, tenta melhorar isso. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te bancar. E para os jogadores falar, vem cá, galera, acabou a brincadeira. Quem manda não são vocês. A gente trouxe um treinador como o Sampaoli para que ele tenha comando. Para acabar esse negócio de jogador derrubar treinador. A gente contratou de propósito. A gente quis um cara marrento, a gente quis um cara que faça do jeito dele para acabar com a forma como o Flamengo funcionava. Mas que essa diretoria depois convoque uma coletiva de imprensa e fale tudo o que aconteceu. E não escolha um jornalista ali que é útil para ela. Ah, esse cara aqui sempre me ajuda. Ah, eu vou passar para esse aqui porque o veículo dele sempre faz perguntinha boa pra gente. Não dá tanta porrada, porque a gente sabe que isso acontece. No Flamengo é o que mais acontece. Então, que não vaze alguma coisa por jornalista, que eles digam o que aconteceu. Que eles falem por que o Flamengo passou tanta vergonha e o que fazer para mudar isso. Isso tem que acontecer no Flamengo. Tem que acontecer. A diretoria tem que fazer alguma coisa, porque todo mundo tem culpa. Mas só a diretoria pode resolver esse problema. É a única que pode resolver a curto prazo.
A gente já fala de um Grêmio na semana que vem, de uma possível final de Copa do Brasil, que é o único título que resta se o Flamengo não conseguir tirar 13 do Botafogo. Então alguma coisa tem que partir desses dirigentes agora. Desses dirigentes que eu digo, Rodolfo Landim, o presidente, e Marcos Braz, que é seu fiel escudeiro. Ele mesmo diz que nunca vai demitir o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol. E sobre o Everton Ribeiro, tá? Primeiro, admirar ter sido o cara que botou a cara para falar num momento tão complicado. É um cara que, você vê na resposta dele, o Everton é um cara muito bonzinho. Só acho que ele errou num sentido. Quando ele diz que o time está entregando tudo em campo. Não está. Está visível que o Flamengo não está entregando tudo em campo. Está nítido para todo mundo que o Flamengo não está entregando tudo em campo. Ele foi sujeito homem, ele pediu desculpa, ele falou que tem que ser criticado, ele falou que foi uma vergonha. Então isso tem que se admirar. Porque ele se colocou lá para falar, ele aceitou falar e ele pediu desculpa. Ele, ao contrário do Gabigol, não culpou o árbitro. Ele não falou que foi roubado, que o Flamengo foi prejudicado. Não. Ele assumiu. Foi vergonha, merece ser questionado, merece ser criticado. Então a gente tem que reconhecer o cara que bota a cara no pior momento e que pede desculpa e que assume o erro. Só não concordo quando ele diz que o Flamengo está entregando tudo em campo. Ele pode estar, mas o time inteiro não está. O time do Flamengo não está entregando tudo em campo, isso está nítido para todo mundo. Está claro para todo torcedor. Então, eu só faria essa observação, né, dizendo que ele foi muito sujeito homem de botar a cara, de pedir desculpa, de falar que foi vergonha, mas entregar tudo em campo não está entregando. Eu só vou esperar agora, de camarote, um posicionamento da diretoria do Flamengo. Só que eu vou pedir um camarote com cama king size, ar-condicionado, porque eu sei que não vai vir. Não vai vir. Mas eu vou ficar esperando um posicionamento para acabar essa pouca vergonha que está havendo no Flamengo. Não dá para ficar cheio de tititi. O torcedor tem que saber o que está acontecendo, tem que saber realmente que o clima no Flamengo está zerado e como eles solucionaram isso. Senão, para mim, continua a mesmice de sempre, a falta de pulso dessa diretoria do Flamengo e da cúpula de futebol, Pedrinho. Fernanda Maia, falando sério agora, eu acho que, brincadeiras à parte, a gente precisa ter um discurso bem sério aqui, porque o que aconteceu ontem foi uma das noites mais lamentáveis da história do Flamengo. Faltou vergonha na cara. E não é possível que os jogadores do Flamengo, após a partida, não se olhem no espelho e pensem o seguinte: o que eu estou fazendo com a camisa do Flamengo? A partir do momento que esses jogadores eles vestem a camisa do Flamengo, eles, ao mínimo, eles precisam honrar a quantidade de torcida prejudicada por conta da arbitragem. Não, Gabigol. O Flamengo foi prejudicado e eliminado graças ao próprio Flamengo. E é um problema enraizado que a gente vem falando desde o começo do ano. É um erro. Para a gente chegar até a vergonha contra o Olímpia, a gente precisa relembrar tudo que a diretoria fez. Ou seja, nada, só besteira. Eles tiraram o Dorival Júnior e colocaram o Vitor Pereira. Depois, no meio da temporada, contrata o Sampaoli achando que o Sampaoli fosse dar jeito. O Flamengo se auto-sabota, Fernando Maia. Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, uma virada histórica dentro do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu? Um funcionário deu um soco na cara de um atacante. O ambiente do Flamengo hoje é péssimo. Um ambiente, a gente brinca aqui, mas o São Paulo errou em tudo ontem. O São Paulo é um treinador que cobra intensidade. O que ele faz? Me coloca o Felipe Luiz, que não tem mais nenhuma intensidade. Nenhuma intensidade. E o pior, ele deixa o Felipe Luiz até os 30 minutos do segundo tempo, algo inexplicável. Todas as jogadas do time paraguaio foram em cima do Felipe Luiz. Como um time, como o Flamengo, com o investimento que tem, me toma 3 gols de cabeça numa única partida. O Matheus Cunha, ele não sai em nenhuma jogada. O Gabigol andando em campo ontem, antes do Flamengo. A partida que o Gerson fez ontem, uma partida lamentável. Andando em campo, sem nenhuma vontade de vencer. E o que mais me revolta, Fernanda Maia, não é perder. O Flamengo não vai ganhar sempre. A forma como perde. Após o jogo, os jogadores não demonstram nenhuma insatisfação. Exceto o Bruno Henrique, que botou a cara e pediu desculpas à torcida do Flamengo. E aí, o que vocês acharam? Concordam ou não comigo, pelo que eu falei? Acho que a diretoria é a maior culpada, acho que o Sampaoli também é culpado, porque ele errou muito, mas acho que os jogadores, passou da hora dos jogadores serem cobrados. Eles precisam ser cobrados. A forma como o Flamengo perdeu ontem não é normal, gente. Teve um lance ainda no primeiro tempo, se não me engano, o jogo ainda estava 1-0 para o Flamengo. O Arrascaeta perdeu uma bola no setor de ataque do Flamengo. Ele simplesmente botou a mão na cintura e desistiu de marcar. A postura do Gerson ontem foi lamentável.
A entrevista do Gabigol depois do jogo foi pior ainda. Tinha que fazer uma autoanálise, culpar a arbitragem. A arbitragem pode ter sido ruim, como é ruim em vários lugares do Brasil e do mundo. Agora, dizer que o Flamengo perdeu por conta da arbitragem, calma aí, Gabigol. Honra o número 10 que você está vestindo. Faz igual o Bruno Henrique fez, pede desculpa à torcida. Faz igual o Everton Ribeiro fez, pede desculpa à torcida. Agora, dizer que a eliminação é por causa da Conmebol, que está ao lado do estádio no Paraguai, falta de respeito com o torcedor. Isso é terceirizar a culpa. E eu quero saber, torcedor, o que vocês acharam aí do meu desabafo? Vocês concordam ou não? Dito isso, vamos para as informações. Vene Sampaoli será demitido? Não será demitido. Por vários motivos. Primeiro, o Flamengo tem um jogo importantíssimo quarta-feira pela Copa do Brasil. Tá? Segundo, a multa rescisória do Sampaoli hoje está avaliada em 2 milhões de euros, mais de 10 milhões de reais. A diretoria vai bancar mais uma multa rescisória? Terceiro, quais opções tem no mercado? Não me venham com o Rogério Ceni. Tá? Então, assim, são vários motivos que fazem o Flamengo não querer demitir o Sampaoli agora e não vai demitir. Não vai demitir. E aí vocês vão me perguntar assim, como está o ambiente do Sampaoli no dia a dia do Flamengo? Tá normal. Normal não. Está a mesma coisa que estava quando o Sampaoli chegou. Ele não é um treinador de relação próxima com os jogadores. Foi assim no Atlético Mineiro, foi assim no Santos, foi assim na seleção argentina. Na seleção argentina, inclusive, ele saiu chutado pelos jogadores. No Atlético Mineiro, então, nossa senhora, tem gente que fala mal do Sampaoli até hoje. No Santos, mais ainda. Mais ainda. E eu vou fazer uma analogia aqui, a minha relação com o Sampaoli é simples. Eu sempre quis ter o Sampaoli no Flamengo. Sempre quis ter o Sampaoli no Flamengo. Mas a analogia é o seguinte, é igual aquela pessoa que você sempre quis conhecer, sempre quis sair para jantar, tinha um amor platônico. Aí quando conhece, de fato, perde o encanto. Que nem eu e o Sampaoli. Eu perdi o encanto no Sampaoli. Não é nada demais do que eu imaginava. Muito pelo contrário. É um pacote que não vale a pena ter hoje em dia no Flamengo. É muita confusão. O Flamengo se auto-sabota. E hoje o treinador está isolado. A palavra é essa. Assim como ele não tem uma relação próxima com os jogadores também não têm uma relação próxima com ele. Ou vocês acham que muitos jogadores do elenco atual do Flamengo acharam normal ele não colocar o Pedro em campo? Muitos ficaram revoltados com isso. O Gabigol mal, em nenhum momento ele tirou o Gabigol para colocar o Pedro. Estamos falando de um centroavante da seleção brasileira. É óbvio que ele não colocou o Pedro por birra. É a única justificativa, não tem outra justificativa. Você precisando vencer, você precisando reter a bola no ataque, precisando ter um atacante bom na bola aérea, que no caso é o Pedro. Você não coloca esse jogador, podendo fazer substituição? Não faz o menor sentido isso. Então o Sampaoli, ele tem umas convicções que eu não concordo. E assim, na boa, não sou a favor de demissão de treinador nesse momento, não sou mesmo, mas não vejo um futuro promissor como técnico do Sampaoli, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Confesso que eu estou preocupado. Então hoje não tem a menor possibilidade do Sampaoli ser demitido. Hoje, dia 11 de agosto, às 18 horas e 56 minutos. Se vai ser depois se for eliminado contra o Grêmio, aí é uma outra história. Mas eu acho que assim, o Flamengo vai ter que fazer um esforço absurdo para ser eliminado contra o Grêmio. 2-0 no Maracanã. Gente, não é possível. Não é possível que os jogadores vão fazer uma nova vergonha no Maracanã. Vão protagonizar isso novamente? Eu espero que não. Então, hoje o treinador está isolado, não tem o apoio do elenco. A diretoria, Rodolfo Landim, esteve hoje no CT, obviamente conversou com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel, teve protesto da torcida. O clima está pesado, o clima está péssimo, gente. Péssimo. Clima horrível. Agora, Copa do Brasil se tornou obrigação. O investimento que o Flamengo fez, obrigação. Ou os jogadores voltam a ter vergonha na cara e tesão pela vitória com a camisa do Flamengo, ou o Flamengo vai terminar a temporada sem ganhar nada. Aí, nação, então essas foram as últimas informações do Flamengo, né? As novidades que aconteceram no Mengão aí depois, após a eliminação, mas o detalhe importante foi isso daqui, ó. Galvão Bueno.
O Galvão Bueno, após a eliminação do Flamengo para o Olímpia na Copa Libertadores da América, ele fez uma declaração lá no Instagram dele e ele falou o seguinte, olha só: eu estou dizendo desde o dia em que ele chegou, Sampaoli é um perdedor. O Flamengo não nasceu para um esquema posicional e com 30 escalações diferentes em 30 jogos. Sampaoli, pra você, deu. Quer dizer, Galvão Bueno fez um desabafo aí referente à eliminação do Flamengo e vamos ver agora o que vai acontecer, porque tem a partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, se quer continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, vai precisar vencer, mas a questão é a seguinte: caso o Flamengo sofra mais uma derrota, qual será o futuro do técnico Jorge Sampaoli? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.